Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Vamos falar nessa segunda-feira, 5 de fevereiro, da segunda rodada da Série A4, a nova Série A4. Os 14 melhores da Bzinha do ano passado, mais Barretos e Audax que caíram da 3, formam essa nova competição, a Série A4, segunda rodada. 16 clubes participantes, 15 rodadas, turno único. Os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase e os 2 últimos caem para a Bzinha. Essa é a Série A4. Depois de 2 rodadas, nós temos apenas 3 times 100%. São Carlense, Taquaritinga e 15 de Jaú. Outros times invictos com uma vitória e um empate, Nacional, Audax, Barretos e Rio Branco. E formando o G8, a Francana, que perdeu a primeira, ganhou a segunda, mas continuou. Ou entrou, né? Dentro do G8 depois de 2 rodadas. Percebam que vai ter muito time com 1 ponto. E só 2 times perderam as 2. O SK Brasil do meu amigo Edmilson, o Maxandro não embalou ainda lá, hein? E o Jabaquara, que realmente tem alguns jogadores experientes, como o Rodriguinho, como o Diego Palinha e tal. Mas o Jabuca, que manteve o técnico Adriano Piemonte, também até agora 2 jogos, 2 derrotas. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer a inscrição do canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê sua informação, aquela ideia que a gente faz no meu Twitter ou no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá, vamos começar com os 3 times 100%, pela ordem, por saldo de gols, 5 gols, o São Carlense, que vem jogando muito, hein? São Carlense vem jogando muito, vem barbarizando. Neste final de semana, jogando no último sábado, em casa, na cidade de São Carlos, meteu 5-1 contundente no América. 5-1 foi aquele verdadeiro passeio. Você vê que no primeiro tempo, o Fabrício faz 1-0 aos 21, aí o Vinícius faz 2-0 aos 32, e o zagueirão João Vitor, aos 36, ele faz de cabeça 3-0. Foi para o intervalo, o jogo tranquilão, tranquilão, tranquilão. Veio o segundo tempo num chute lindo, hein, gente? Um chute, um golaço, um chute lindo de fora da área. O Vinícius Souza, aos 15, empatou. Mas o América de São José do Rio Preto, do técnico Rubio Alencar, ficou nesse golaço. E ainda o João Vitor fez seu segundo gol na partida. Aos 28, o Gabriel Argentino entrou. Logo depois que entrou o atacante, ele fez o gol também. 5-1, numa situação arrasadora, né? A gente pode falar que o São Carlense agora tem um dos artilheiros do campeonato, na verdade 2, o Vinícius e o João Vitor tem 2 gols cada um, né? Então eles têm 2 gols, junto com o Brian do Quinjaú, são os artilheiros do campeonato com 2 gols. 2 rodadas, 1 gol por rodada, a média boa, né? Mas o São Carlense é o líder, primeiro colocado porque tem saldo de 2 gols, então pelos critérios ele é o líder e ainda tem 2 dos artilheiros do campeonato, vem fazendo bela campanha. Você vê que o Leandro Melich, que veio do Ibrachina, tá montando um time, parece enjoadinho, parece, o início é promissor. O América do Rubio Alencar tomou uma sacolada, verdade seja dito, tomou uma sacolada, né? E claro, você fica sempre preocupado, empatou na primeira rodada em casa, perdeu a segunda, mas é início de competição. Por tudo isso, a gente tem que dar um crédito de confiança e esperar um pouquinho mais antes de fazer qualquer julgamento. Quem tem 6 pontos e 100% também é o Taquaritinga. O Taquaritinga pegou o SK Brasil. Os dois subiram da Bzinho ano passado, hein? O Taquaritinga manteve o técnico Marcelo Marelli. O SK Brasil optou pela contratação do Maxandro, mas num jogo pegado, num jogo difícil, que foi lá no sábado, 1.226 pagantes. Eu não consegui pegar os pagantes de São Carlos, mas lá em Taquaritinga, 1.226. Num jogo onde o segundo tempo, o primeiro tempo foi mais equilibrado e tal. O segundo tempo, o Taquaritinga foi melhor. E aí você pode falar que numa jogada ensaiada de cobrança de falta lá, né? O chileno cobrou um desvio no primeiro pau. Aí no segundo pau, o zagueirão Guilherme Ramos, aos 35 do primeiro tempo. No primeiro tempo. Fez 1-0. O segundo tempo, o Taquaritinga manteve o nível um pouquinho mais elevado do que o SK. E o SK conheceu sua segunda derrota, enquanto o Taquaritinga a sua segunda vitória. Taquaritinga, pelos critérios de desempate, é o segundo colocado com 6 pontos, está ali na ponta da tabela, né? E o SK é o 15º pelos critérios, o Jabaquara está pior que ele. Mas os dois na zona do rebaixamento. É sempre um começo preocupante, mas ainda são 2 rodadas de 15. Vamos ver a sequência da competição como fica. E fechando a turma do 100%, o 15 de Jaú.
do Tássio Lopes, hein? Tássio Lopes fez belo trabalho na Itapirense, agora está fazendo belo trabalho nesse comecinho de campeonato, né? Quem de Jaú venceu mais uma, dessa vez fora de casa. Foi jogar com a Barbarense, União Barbarense do técnico Lúcio Borges, foi lá e fez 1-0 fora de casa, gol do Brian, né? Primeiro tempo de muita pegada, segundo tempo, logo no comecinho, o Brian, né, oportunista, fez 1-0, ainda teve uma bola na trave para o 15 de Jaú, que terminou melhor e conseguiu 3 pontos importantíssimos. 3 pontos importantíssimos, 6 nos critérios é o terceiro colocado dentro do G8, enquanto o Barbarense empatou o primeiro jogo, perdeu o segundo, tá ali naquela turma de 7 times com 1 ponto. Tá ali no pontinho e tal. Veremos a sequência de competição. União Barbarense do técnico Lúcio Borges. Quem está invicto com uma vitória e um empate? Nacional, Audax, Barretos e Rio Branco. Pelos critérios, o Nacional, quarto colocado, jogou em casa com o Penapolense. Um jogo no sábado também, né? Um jogo interessante. A gente pode falar que no primeiro tempo teve uma bola na trave para cada time, um jogo foi pegado, o jogo foi bem legal, e aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Vitor Teis cobrando pênalti, deu uma cavadinha, rapaz, deu uma cavadinha e fez 1-0. Bom, veio o segundo tempo e aí o Nacional teve a chance. Depois de um primeiro tempo mais ou menos equilibrado, um primeiro tempo, né, com que a gente pode falar com chances dos dois lados, poucas, mas enfim, mais. O segundo tempo o Nacional perdeu a grande chance de fazer 2-0. Mais um pênalti para o Nacional. Dessa vez não foi o Vitor Teste que cobrou. Sei lá se o que aconteceu. Se o Diego Souza mandou trocar o cobrador, não gostou da cavadinha, não sei. Isso, sinceramente, eu não sei. Mas o Vitor Teste tinha feito o gol de pênalti. E aí o Douglas Santos foi cobrar, bateu e o goleiro Romário do Penapolense defendeu. E logo depois de defender, o Penapolense com o Cauê, num passe do Garrincha, nome de craque, hein? Num passe do Garrincha, o Cauê faz 1-1 e o Penapolense embalou depois da perda do pênalti do Nacional, empatou e conseguiu um ponto importante fora de casa. Nacional, apesar de perder o pênalti, empatou 4 pontos, está ali no G8. O Penapolense somou seu primeiro pontinho, começou perdendo, somou seu primeiro pontinho fora de casa, já deixou uma perspectiva diferente. O Audax, que tinha vencido o SCA Brasil na primeira rodada fora de casa por 2-1, ficou no empate de 0-0 em casa com o Joseense. Olha, e poderia ser pior, hein? Jogo truncado, jogo travado, não foi um jogo bom tecnicamente, né? Mas nos 17 minutos do segundo tempo, o Rafael Góes, o zagueirão do Audax, foi expulso. Então o Joseense, desde os 17 do segundo tempo, bateu com um jogador a mais, mas também não conseguiu. Joseense, que perdeu na estreia, Joseense do técnico Aloísio, somou seu primeiro ponto na competição. E o Audax, que vamos lembrar que o Fábio Totti estava preparando o time, saiu na última semana antes de começar o campeonato, foi para o Desportivo Brasil. Chegou a Denilson Barroso, uma vitória fora, um empate, vai ter eleições presidenciais no Audax e tal, mas parece que o time é competitivo. Audax 4 pontos, dentro do G8, quinta colocação, primeiro ponto do Joseense, pelos critérios do 11º colocado. 4 pontos também tem o Barretos, que abriu na sexta-feira, né? O Barretos do Gustavo Marciano abriu na sexta-feira dentro de casa com o Independente o jogo. 1.200 pagantes, mais ou menos, né? Mais ou menos, eu vi ali na estimativa do clube 1.200 pagantes, e o Barretos e o Independente não saíram do 0-0. Verdade é que você pode falar que teve uma, duas chances para cada uma contundentes, acabaram não fazendo, mas um jogo que foi mais para monótono do que qualquer coisa. Os dois times somaram um ponto. O Barretos, com 4 pontos, é o sexto na classificação geral, está dentro do G8, acho que dentro do planejamento. O Independente, que tinha perdido na estreia, soma seu primeiro pontinho, fora de casa e tal, e veremos qual que é a situação. O investidor, alguma coisa assim, saiu do Independente, veremos como ele vai caminhar com uma outra situação. É sempre aquela coisa que me preocupa. Ah, eu vou investir nesse clube, eu vou. Depois o time sai no meio do campeonato e tal. Olha, eu não acredito nessas bagunças. Tem muita bagunça espalhada pelo interior. Infelizmente, espero que o Independente não prejudique o clube. Espero. Mas enfim, veremos. E fechando com 4 pontos, Rio Branco de Americana, o Tigre de Americana, né? Também jogando dentro de casa, com 1.299 pagantes,
poucas chances de gol, assim como o jogo do Barretos e tal, jogo mais 0-0, Rio Branco e Vossen. O Rio Branco anunciou essa semana o zagueiro Bernardo Santos, que veio do Cruzeiro do Rio Grande do Sul, e o Vossen também anunciou ele veio da Guatemala, o Pedro Henrique, né? Ele veio o atacante Pedro Henrique, 2 reforços para cada lado, mas 0-0, um jogo fraco tecnicamente. O Rio Branco somou um pontinho, 4, é o 7º colocado, né? E o Vossen somou seu primeiro ponto na competição, fora de casa. Acho que é importante o Vossen do técnico Marcos Viola. E a Francana, que tinha perdido na estreia, fecha o G8. Fecha o G8 depois de perder fora em casa. A Francana foi buscar os seus 3 pontos, né? Cadê o jogo da Francana? Ah, não, ela jogou em casa com o Jabaquara. Ela tinha perdido na estreia e aí foi buscar com o Jabaquara. Também resultado contundente, um gol em cada tempo. O Gustavo Lacerda fez aos 23 do primeiro minuto 1-0. O Jabaquara no segundo incomodou um pouquinho, tá? Mas no finalzinho do jogo o Vitor Borghetti fez 2-0 e a Francana fez seus 3 primeiros pontos. E você vê, perdeu na primeira rodada, mas ganhou na segunda. Hoje está no G8. Então é muito próximo, começo de campeonato, muito próximo. Enquanto o Jabaquara é o lanterna, a Francana está ali naquela situação que a gente entende mais tranquila. E aí a classificação, depois de todos esses 8 jogos, São Carlense 6, Taquaritinga 6, Quinjaú 6, Nacional 4, Audax 4, Barretos 4, Rio Branco 4 e a Francana 3, fechando o G8. Aí você tem uma turma toda com 9 pontos, com 1 ponto na 9ª colocação. Penapolense, Vossen, Joseense, União Barbarense, Independente e América. E os 2 últimos, curiosamente, são os 2 últimos que perderam os 2 jogos, o SCA Brasil e o Jabaquara. Brian do 15 de Jaú, né? O 15 de Jaú e o Vinícius e João Vitor do São Carlense, com 2 gols, são os artilheiros da competição. Vamos encerrar o vídeo como a gente faz sempre, com os jogos que, olha, ao contrário, jogou a primeira rodada no final de semana, essa segunda rodada começou na sexta, terminou no domingo, já temos jogos amanhã, nessa Série A4, amanhã e quarta-feira. A terceira rodada já vai ser relâmpago. Bom, amanhã, estou gravando o vídeo segunda-feira, dia 5/2, amanhã, dia 6/2, às 15 horas, América e Audax, né? Jogo que dá para você ver no YouTube, o Futebol Paulista, lá da Federação Paulista, pela internet. Vou acompanhar esse jogo. Amanhã, 15 horas, América e Audax. Vale a pena conferir, eu estarei conferindo. Quarta-feira, 3 horas, Taquaritinga e São Carlense, olha que jogão. 3 horas em Americana, Rio Branco e Jabaquara. 16 horas em Penápolis, Penapolense e Joseense. 19h30 em Franca, Francana e União Barbarense. 20 horas em Barretos, Barretos e o SCA, que não somam pontos. 20 horas em Jaú, 15 de Jaú e Nacional. E 20 horas em Limeira, Independente e Vossen. E eu prometo para vocês que quinta-feira pela manhã, dia 8, eu venho aqui e esmiuço todinho essa terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Perfeito? É isso aí, forte abraço a todos. Lembrando que na Série A4, só 2 rodadas, ainda nenhum treinador caiu. Então, por enquanto, aparentemente está tudo tranquilo, né? Mas nós vamos acompanhando tudo. É isso aí, forte abraço a todos. Até a próxima.